Olá, meus queridos irmãos, a paz do Senhor Jesus, graças a Deus que nos tem dado vitória e estamos aqui mais uma vez para estarmos meditando na poderosa palavra de Deus, essa palavra que é viva e eficaz, essa palavra que é transformadora, que muda histórias, e nós estamos aqui para meditar na poderosa palavra de Deus. E hoje eu quero falar sobre esse Deus maravilhoso que é especialista em abrir portas para o seu servo. Você sabia que Deus, ele tem o prazer de abrir portas para nós? Você sabia que o Senhor Jesus, ele coloca diante de nós uma porta aberta? Deus, ele é maravilhoso e ele tem o poder de abrir portas para abençoar as nossas vidas. E é sobre isso que nós iremos falar nessa noite para a glória de Deus. Antes, você já sabe, né? Deixa aquele like abençoado, inscreva-se aqui nesse maravilhoso canal e que Deus abençoe a sua vida. Eu quero te convidar para meditarmos na poderosa palavra de Deus no capítulo de número 3 do Apocalipse, no versículo de número 7, versículo de número 8, o versículo de número 9, o versículo de número 10 e o versículo de número 11. Nós estaremos lendo esses versículos pausadamente. Eu vou estar lendo e explicando para a nossa melhor meditação. Então, preste muita atenção naquilo que Deus irá falar com você nesse momento. Capítulo 3, versículo 7 do Apocalipse, diz assim: E ao anjo da igreja que está em Filadélfia, escreve: Isto diz o que é santo, o que é verdadeiro, o que tem a chave de Davi, o que abre e ninguém fecha, e fecha e ninguém abre. O Senhor Jesus, ele pede para João, o apóstolo João, o apóstolo do amor, aquele que era o amigo mais chegado de Jesus. João, ele foi levado para uma ilha chamada Pátimos, e a Bíblia diz que o Senhor arrebatou João em espírito e revelou para João isso que está escrito aqui, o livro do Apocalipse, o livro das revelações. Tudo isso que nós lemos no Apocalipse são revelações que o Senhor passou para o seu servo João das coisas que iriam acontecer com a humanidade, com a igreja, né? Tudo aquilo que o Senhor fala para João, muitas das coisas têm acontecido, têm já se cumprido e outras coisas ainda não. Mas esse é um outro assunto. Perceba que logo no começo das revelações, o Senhor fala para João escrever 7 cartas para as igrejas que estavam na Ásia. E dentre essas cartas, está aqui a carta que o Senhor pede para João escrever à igreja de Filadélfia. Dentre essas cartas estava a igreja de Filadélfia. E o Senhor pede para João escrever para essa igreja. A igreja de Filadélfia é conhecida como a igreja que se destaca entre as demais. Essa igreja, Jesus não tem nada contra ela. Ao contrário, Jesus, ele é muito feliz, alegre com esta igreja. É uma igreja abençoada, uma igreja obediente. E nós iremos perceber isso aqui dentro da maravilhosa palavra de Deus. Logo no começo, perceba que Jesus se apresenta para a igreja de Filadélfia como aquele que é santo. Ele diz para João: João, escreve aí, isto diz aquele que é santo. Jesus se apresenta como aquele que é santo, puro, como aquele que nele não existe nenhuma sujeira, nenhuma sombra de variações, não existe nenhum erro, nenhuma falha. Ele é santo, perfeito. E ele se apresenta para a igreja de Filadélfia como aquele que é santo. Meus irmãos, quando eu leio essa palavra, eu percebo aqui, eu
logo o Senhor ministra no meu coração que quando Jesus se apresenta como aquele que é santo, é como se ele estivesse dizendo para a igreja: assim como eu sou santo, eu quero que vocês também sejam santos. E se nós olharmos para a palavra de Deus, desde o Antigo Testamento, o Senhor sempre buscou do seu povo santidade. Deus sempre se revelava para o povo como um Deus zeloso, um Deus que é santo, e ele, no Antigo Testamento, sempre ele pedia ao povo para que fossem santos, assim como o Senhor é santo. No Novo Testamento não é diferente. Jesus vem, morre, ressuscita ao terceiro dia. Agora ele se apresenta a João e ele diz para João, para escrever à igreja de Filadélfia, dizendo: olha, eu sou santo. Quando Jesus esteve aqui nessa terra, ele venceu o pecado, venceu a morte, venceu a carne, venceu tudo aquilo que não agrada ao Senhor. Jesus foi tentado de várias formas, de várias maneiras, mas permaneceu santo, puro, diante da presença de Deus, diante dos homens. E assim Jesus ele vence a morte, vence o pecado e trazendo para nós o exemplo de que é possível servir a Deus aqui nessa terra e viver uma vida santa na presença do Senhor. E Jesus se apresenta, perceba que ele se apresenta para a igreja dizendo: eu sou santo. Irmãos, Deus, ele requer de nós santidade e pureza. Paulo, escrevendo na sua primeira carta aos Tessalonicenses, no capítulo 4, versículo 3, Paulo diz que esta é a vontade de Deus, a nossa santificação. Então Deus ele quer que nós nos santifiquemos, Deus ele quer que nós nos separemos somente para Ele, para fazermos a sua maravilhosa vontade. Nós vamos dar continuidade. Jesus então, ele se apresenta como aquele que é santo e depois ele diz: olha, eu sou santo e eu sou também verdadeiro. Isto diz o que é santo e o que é verdadeiro. Olha que coisa maravilhosa. Jesus se apresenta como aquele que é verdadeiro. Não há nele falsidade, não há nele mentiras. Em Cristo não há mentiras, falsidade. Ele não tem pacto com esse tipo de coisa. Ele é verdadeiro. E eu já quero até deixar uma palavra profética para você que está me ouvindo nesse momento. E eu quero te dizer uma coisa. A palavra que o Senhor lançou sobre a sua vida, a mensagem que Deus falou para você, as promessas que o Senhor disse e falou para você, todas elas irão se cumprir. Sabe por quê? Porque o nosso Senhor Jesus, ele é verdadeiro. É por isso que está escrito em João, capítulo de número 14, versículo de número 6, Jesus ele diz: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai a não ser por mim. Então Jesus, ele é a verdade, ele é verdadeiro, ele é maravilhoso. E ele está dizendo, trazendo para a igreja uma lição e dizendo para a igreja: continuem sendo verdadeiros, que não haja em vós nenhum tipo de inverdades ou mentiras, que vocês possam permanecer verdadeiros, sejam verdadeiros, porque o nosso Cristo, ele é verdadeiro. Então ele se apresenta como verdadeiro, depois ele vai se apresentar como aquele que tem a chave de Davi. E Davi aqui, nesse versículo, não está aqui por acaso. Quando Jesus diz que ele é aquele que tem a chave de Davi, ele está dizendo para a igreja de Filadélfia que ele vem exatamente da descendência de Davi, ele é descendente de Davi, ele vem da raiz de Jessé. Então, ele está dizendo: eu sou aquele que tem a chave de Davi. Irmãos, Jesus é aquele que tem a chave.
certa para abrir a porta que você tanto deseja que ele abra para você. Você sabia disso? Cristo tem a chave certa para abrir a porta certa que você tanto tem pedido. Você que está me ouvindo nesse momento, talvez tenha orado tanto para que o Senhor venha abrir uma porta para a sua vida. Você talvez tenha orado tanto para que Deus venha abrir uma porta para mudar a sua vida e a sua história. Ele tem a chave que abre portas. Ele diz: eu sou aquele que tem a chave de Davi. E ele então dá continuidade dizendo: o que abre e ninguém fecha. Eu acho lindo isso, porque a porta que Jesus abre, ninguém pode fechar. A porta que o Senhor abre, não existe ser humano na face da terra capaz de fechar a porta que ele abre. Pode se levantar quem for, não tem mais como. A porta que ele abre, ninguém fecha. Então, tanto no reino espiritual como no reino físico, natural, não existe ninguém capaz de fechar a porta que Deus abre. Então ele é aquele que abre e ele diz: ninguém fecha. E eu sou aquele que fecho e ninguém abre. Eu quero profetizar sobre a sua vida que o Senhor está abrindo portas para você. Receba nesse momento. O Senhor está abrindo portas e ninguém vai fechar essa porta. Aleluia. Ninguém vai fechar a porta que o Senhor já está abrindo para você nesse momento. Uma porta está se abrindo, uma porta de bênção e de vitória para a sua vida. Receba aí, em nome de Jesus. Mas também ele estará fechando portas, portas que não glorificam o nome do Senhor, portas que te tiram da presença de Deus, portas que trazem frieza espiritual para a sua vida, portas que atrapalham você, que só traz coisas ruins para você, só traz atrasos para você. O Senhor está, nesse momento, fechando essa porta. Aleluia! Ele está fechando essa porta, porque essa porta não glorifica o nome do Senhor. E quando ele fecha, ninguém mais pode abrir. Aleluia! Receba em nome de Jesus. Mas, meus queridos irmãos, mais adiante, nós iremos notar que o Senhor Jesus, ele vai falar com a igreja de Filadélfia sobre uma porta que ele estaria abrindo para aquela igreja. O versículo de número 8, ele diz assim: eu sei as tuas obras, eis que diante de ti pus uma porta aberta. Jesus diz para a igreja de Filadélfia que ele conhece as obras daquela igreja. Ele conhece o trabalho daquela igreja. Ele conhece a vida de cada um das pessoas que haviam ali. Ele conhece a sua igreja. Existem pessoas que pensam que Deus não conhece a sua obra, o seu trabalho, o que ele faz, o que ele pratica, mas o Senhor, ele conhece as nossas obras. Ele conhece as obras da igreja, dos seus servos, e ele também conhece as obras dos ímpios. Ele conhece as obras de todo mundo. Ninguém foge. Ninguém escapa dos olhos do Senhor. Ele conhece as nossas obras. Então, por conhecer as obras da igreja, Jesus então coloca diante daquela igreja uma porta aberta. Ele coloca uma porta aberta diante da igreja. Olha que coisa extraordinária. O nosso Jesus, ele é aquele que abre portas. Ele coloca diante de nós uma porta. E essa porta que ele coloca é uma porta aberta. Não é uma porta fechada. Ele coloca uma porta aberta, porque porta fechada não tem utilidade nenhuma. A porta que ele coloca diante de nós é uma porta aberta. Por que ele estava fazendo isso com aquela igreja? Nós iremos notar o porquê que Jesus estava colocando uma porta aberta diante da igreja de Filadélfia. Ele diz assim: estou colocando diante de vós uma porta aberta e ninguém a pode fechar,
tendo pouca força, olha só, tendo pouca força, guardaste a minha palavra e não negaste o meu nome. Então, por que é que o Senhor Jesus está colocando uma porta aberta diante da igreja de Filadélfia? Primeiro, porque aquela igreja era uma igreja que tinha uma pouca força. De acordo os estudiosos, os comentaristas, eles dizem que essa pouca força que a igreja de Filadélfia possuía, essa pouca força era na questão financeira. A igreja de Filadélfia era uma igreja humilde, financeiramente falando, era uma igreja que não tinha condições, era uma igreja que tinha uma condição financeira pouca. Os irmãos eram simples, não tinham condições financeiras. E o Senhor conhecia a pouca força daquela igreja, naquela cidade, naquela localidade. Era uma igreja humilde, era uma igreja simples, diferente da igreja de Laodiceia, que era uma igreja rica, abastecida e que de nada tinha falta, dizia eles, né? A igreja de Laodiceia dizia isto. Mas a igreja de Filadélfia era uma igreja que tinha pouca força, não era uma igreja rica, era uma igreja humilde. E Jesus conhecia a pouca força daquela igreja naquela localidade. Aí ele diz assim, tendo pouca força, guardaste a minha palavra. Eita glória! Aqui está o segredo, irmãos. Era uma igreja que tinha pouca força e essa igreja era uma igreja que guardava a palavra de Deus. Glória a Deus. Eu acho lindo isso em Cristo, que quando Ele resolve abençoar a vida de alguém, Ele não olha para a sua condição financeira, Ele não quer saber se a pessoa tem uma boa condição financeira ou não. Quando Ele resolve abençoar, Ele abençoa e pronto. Quando Ele resolve abrir portas, Ele abre e não tem mais quem pode fechar a porta que Ele abre. Quando Ele resolve abençoar alguém, ninguém mais pode impedir. Então perceba, aquela igreja tinha pouca força, mas era uma igreja que guardava a palavra de Deus, e por guardarem a palavra do Senhor, o Senhor Jesus colocou uma porta aberta diante deles. O segredo para o Senhor abrir portas, o segredo para o Senhor abrir portas e mudar a nossa vida, a nossa história, o segredo para Deus fazer um milagre em nossas vidas está exatamente aqui. Aleluia, Ele é o Deus que abre portas. Ele é o Deus que abre portas. Irmãos, acredite nessa palavra. Essa palavra é poderosa. Essa palavra é extraordinária. Ele é o Deus que abre portas. Ele é o Deus que muda histórias. Ele é o Deus que entra com providência. E Ele estava abrindo essa porta diante da igreja de Filadélfia e mudando a história daquela igreja, porque eles guardaram a palavra. O segredo está em guardar a palavra, praticar a palavra, viver a palavra, andar conforme a palavra. Não é tão somente você ler a palavra, ler por ler, não adianta. É ler e praticar. É você meditar na palavra de Deus e praticar a palavra de Deus. É você guardar a palavra de Deus no seu coração. O salmista Davi, se não me foge a memória, no Salmo 119, verso 9, ele diz: como purificará o jovem o seu caminho? Observando conforme a sua palavra. É a palavra que purifica. No versículo de número 11, se não me foge a memória, ele diz: escondi a tua palavra no meu coração para não pecar contra ti. Então, quando nós guardamos a palavra, praticamos a palavra de Deus, Ele abre portas para as nossas vidas. Tem pessoas que fazem campanha, fazem tanta coisa, se esforçam tanto, fazem de tudo para Deus abrir uma porta, mas não pratica a palavra. E aí fica aquela coisa toda. Não adianta, é igual a oração. Não adianta você orar e não vigiar. Você tem que vigiar e orar. A Bíblia diz: vigiar e orar, para que não entreis em tentação. Então, da mesma forma, Deus, Ele requer isso de nós. Você quer que Deus abra uma porta para a sua vida? Pratique a palavra, guarde
a palavra do Senhor. Faça como o salmista: eu guardei, escondi a palavra do Senhor no meu coração para não pecar contra ti. Então, por guardarem a palavra de Deus, o Senhor estava abrindo uma porta para aquela igreja. E o versículo de número 9, ele diz: eis que eu farei aos da sinagoga de Satanás, aos que se dizem judeus e não são, mas mentem, eis que eu farei que venham e adorem prostrados a teus pés e saibam que eu te amo. Então o Senhor Jesus estava declarando para aquela igreja que iria guardar eles daqueles que diziam ser judeus e não eram, que eram pessoas mentirosas e que estavam perseguindo aquela igreja de uma certa forma, né? Eles estavam se levantando contra os servos de Deus. Eles faziam parte da sinagoga de Satanás. Jesus ele diz isso, né? Aí Jesus diz: eu vou fazer com que eles venham e se prostrem diante dos seus pés e saibam que eu amo vocês. O Senhor, ele ama a sua igreja, ele nos ama, e por nos amar, por amar você, por amar a mim, por ele nos amar cada um de nós, ele nos protege, nos guarda e nos livra dos nossos inimigos. O versículo 10, ele continua dizendo: como guardaste a palavra da minha paciência, também eu te guardarei da hora da tentação que há de vir sobre o mundo, todo mundo, para tentar os que habitam na terra. Então, por a igreja guardar a palavra, além da porta que o Senhor estava abrindo para aquela igreja, o Senhor também estava livrando eles, iria guardar eles de uma tentação que iria vir sobre todo o mundo, para experimentar, para provar o povo de Deus. Mas o Senhor iria guardar a igreja dessa provação, desse momento difícil que todos iriam enfrentar. Mas a igreja de Filadélfia não iria enfrentar, porque o Senhor iria guardar aquela igreja dessa tentação que iria vir sobre o mundo. Então olha que coisa extraordinária. Quando você guarda a palavra, Deus abre portas. Quando você guarda a palavra, Deus te livra das tentações que vêm sobre a sua vida. Deus te livra das privações, provações, das guerras, das tentações que vêm para os seus servos, né? Isso é incrível. Então receba essa palavra. Deus está abrindo uma porta para a sua vida, que vai mudar a sua história, porque você guardou a palavra do Senhor. E também o Senhor estará te livrando, te guardando das tentações que vêm sobre ou contra os servos de Deus. Amém? Para finalizarmos, versículo de número 11, o Senhor Jesus diz: eis que venho sem demora, guarda o que tens, para que ninguém tome a sua coroa. Glória a Deus. Eis que venho sem demora. Ele está voltando. Ele está vindo para arrebatar a sua igreja. Não vai demorar. Eis que venho sem demora. Guarda o que tens, para que ninguém tome a sua coroa. O que você tem? O que nós temos? O que nós possuímos? Aqui está, irmãos. Nós temos, a única coisa que nós temos é a poderosa palavra de Deus. E era a única coisa valiosa, preciosa, que a igreja de Filadélfia tinha, era a palavra. Eles guardaram a palavra. Se você guarda, você tem. Você só tem aquilo que você guarda, aquilo que você preserva, aquilo que você esconde, aquilo que você está guardando. Se você guarda, você tem. A igreja de Filadélfia tinha a palavra de Deus, e o Senhor Jesus estava dizendo para eles: guarda o que vocês têm, para que ninguém tome a sua coroa. Então, para que ninguém venha tomar nossa coroa, nós precisamos continuar guardando a palavra de Deus, que é a única coisa que nós temos, aleluia, que é a nossa bússola, que é a nossa regra de fé e prática. É ela que nos conduz, que nos guia, é a palavra que nos ilumina. A Bíblia diz que lâmpada para os meus pés é a tua palavra e luz para os meus caminhos. É essa palavra, irmãos, que nos dá a vitória. Amém? Receba essa palavra em nome de Jesus. Permita-me nesse momento orar por você. Meu Deus e meu Pai,
eu oro por essa pessoa, oro por os teus servos que estão aqui até nesse exato momento ouvindo a sua maravilhosa palavra, que o Senhor possa abençoar de forma especial essa mãe, esse pai, esse filho, esse jovem, essa moça, esse rapaz, que o Senhor possa abençoar de uma forma especial essa criança, esse adolescente, esse ancião, esse senhor, que o Senhor possa abençoar de forma poderosa. Abençoe essa casa, essa família, na área sentimental, familiar, financeira, na área, meu Deus, espiritual. Em o nome de Jesus, abençoa o teu povo, guarda, proteja, livra de todo o mal. Dá vitória a essa pessoa, meu Deus. Derrame as tuas bênçãos sobre a vida dos teus filhos. Abra uma grande porta para essa pessoa. Muda a história dela, em o nome de Jesus. Amém? Deus te abençoe e até a próxima Palavra de Fé.